Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor ao amigo e irmão do programa Palavra de Fé. Estamos novamente aqui para compartilhar da Palavra de Deus com você. Que bom é poder desfrutar da sua audiência. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito interessante. O tema da nossa mensagem será Livres para adorar a Deus. Será um prazer enorme poder desfrutar da sua companhia e tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida através da sua poderosa palavra. Hoje nós vamos estar enfocando um outro tema, né? E eu gostaria da sua preciosa atenção, porque quero falar sobre livres para adorar a Deus. Veja o que está escrito em Êxodo, capítulo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Esse texto, eu quero usar ele, eu quero que você entenda o teor da mensagem para mostrar que para nós adorarmos a Deus, nós precisamos de liberdade. O texto vai mostrar Deus usando Moisés para convencer a Faraó, que era rei no Egito, onde o povo de Deus estava cativo, para ir ao deserto prestar um culto ao Senhor. E ele mostra claramente, né, que eles precisavam deixar o Egito e ir para o deserto e ali prestar um sacrifício ao Senhor. Agora, a gente percebe, e é preciso lembrar, que faziam 430 anos que os israelitas estavam como escravos no Egito. O que eles faziam lá? Eles trabalhavam para construir cidades para Faraó, para construir as riquezas do Egito. Todavia, eles só trabalhavam em função de quê? Do comer e do dormir. E aí Deus levanta Moisés para que Moisés fosse o libertador do povo de Israel e que esse povo fosse levado para um outro lugar onde eles prestariam ao Senhor um culto. Pois bem, o que tem a ver isso aqui com adoração? Eu quero mostrar algumas propostas que Faraó fez para Moisés no que diz respeito a essa adoração que Deus estava exigindo de Israel. Para você entender isso, você precisa saber que a maior e principal missão de nós que somos cristãos é a missão de adorar. Nós fomos chamados por Deus, salvos por Deus, para que fôssemos adoradores. A missão número 1, antes de qualquer outra, você não consegue prestar nenhum outro tipo de trabalho ao Senhor se você não desenvolver essa capacidade de adorar ao Senhor. E aqui eu vou aprender que para adorar eu preciso estar em liberdade. Os israelitas eram escravos, e um escravo, aqui no caso de Faraó, eles não tinham como adorar no Egito. E se você estudar a Bíblia, você vai saber perfeitamente, quem estuda a Bíblia sabe disso, de que o Faraó aqui é símbolo de Satanás, que oprime, que sujeira, que judia, que só exige sem dar nada em troca. Então Satanás pode ser perfeitamente figurado aqui por Faraó. O Egito, ele pode ser figurado como o mundo de hoje. Então, eu não posso adorar a Deus no Egito. Se eu vou contextualizar isso, eu posso dizer que eu não posso adorar a Deus no mundo. E é justamente por causa disso que Deus está exigindo, Deus está dizendo, através de Moisés, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. E aí, começa uma série de negociações. Qual é a primeira proposta que Faraó faz para Moisés?
Depois de insistir, Deus tinha dito através de Moisés: olha, libere meu povo. O versículo 3, eu vou até ler, diz assim, ó: e disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre vós com pestilência ou com espada. Deus tinha dito claramente, ou vocês liberam o meu povo para ir prestar um culto ao Senhor, ou eu vou destruir o Egito. E aí o faraó começa a negociar. Qual é a primeira proposta, pastor? A primeira é a seguinte: ele diz: tudo bem, eu permito que vocês vá, mas queria fazer uma coisa. Vocês, ao invés de ir para o Egito, ao invés de vocês ir para o deserto, vocês adorem aqui. Querem ver? Eu vou ler o texto. Êxodo capítulo 8, versículo de número 25. Olha como é que está escrito aqui, ó. Então chamou Faraó a Moisés. Ele chama Moisés, e diz o seguinte: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Ou seja, vocês não precisam ir para o deserto para adorar. Vocês podem adorar aqui mesmo. Essa foi a primeira proposta de Faraó. E aqui eu quero tentar te explicar essa proposta. E tentar contextualizar a minha, a sua e a nossa vida. O que o Faraó está propondo aqui? Olha, vocês podem adorar, não tem problema. Mas vocês não precisam ir para o deserto. Podem adorar nessa terra mesmo. Ou seja, você pode adorar, mas você não precisa sair do mundo para adorar. Isso, amados, para nós que conhecemos a palavra de Deus, é algo que Deus não aceita. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você é do mundo, ou você é da igreja, do Senhor Jesus. Por que a gente precisa sair do Egito para adorar? É preciso entender que igreja, no grego, quer dizer eclésia. Sabe o que quer dizer eclésia? Tirados para fora. Deus nos tirou para fora para que nós fôssemos adoradores. Deus quer que você seja um adorador por excelência. E é impossível, não adianta você achar que você pode prestar culto, que eu possa prestar culto a Deus, praticando tudo que praticam os egípcios, no meio dos egípcios. Ou eu sou do Egito, ou seja, eu sou do mundo, ou eu sou de Deus. E a proposta inicial de Faraó é essa: eu quero que você, eu até permito que vocês vá, mas quero que vocês adorem a Deus dentro dos termos do Egito. A segunda proposta, eu vou logo em seguida, a um momento comercial, eu vou te mostrar qual foi a segunda proposta que Faraó fez para Moisés e naturalmente para o povo de Israel. 1 minuto só. Eu quero convidar você para o seminário que eu vou estar ministrando. Casamento não vem pronto, se constrói na Igreja Assembleia de Deus em Franca. Endereço: Rua Antônio Dorigan, 1011, Jardim Vera Cruz. Participe. Informações: 99-208-9417. Telefone: 99-208-9417. Espero você e o seu cônjuge lá. Bom, então retomando aqui a nossa palavra, livres para adorar a Deus. Estamos falando sobre isso e eu estou usando aqui a proposta de Faraó. A primeira foi: ofereça sacrifício nessa terra. A segunda, olha a proposta de Faraó para Moisés e naturalmente para o povo de Israel: eu até permito que vocês vá, mas não vá longe. O que eu aprendo aqui? Vocês podem até ir, mas não saia do meu controle. Essa era a proposta de Faraó. Vocês vão, mas não vá longe. Eu não posso perder o controle de vocês. Satanás faz do mesmo jeito hoje.
Há muitas pessoas que até querem vir para Deus, mas o diabo controla ele. E isso, meus amados, nós precisamos entender que Deus não aceita. Está escrito aqui, Êxodo capítulo 8, eu vou ler, versículo 28, diz assim, olha só o que ele diz. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Agora já permite ir no deserto. Só que aí ele fala, para que sacrifiquem ao Senhor, nosso Deus, porém não vades longe. Escute o que eu quero dizer para você. O diabo, ele luta de todas as formas para tentar aprisionar as pessoas, para tentar segurar as pessoas. Eu tenho visto algumas pessoas divididas entre o mundo e Deus. Deus não aceita, não há como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. A Bíblia diz claramente sobre isso. E a verdadeira adoração é aquela que procede de um coração que é integralmente do Senhor. Então, por que a Bíblia diz assim? Jesus diz: Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Por que Deus está nos procurando? Porque Deus só aceita a adoração que é feita em espírito e em verdade. Então, meu irmão, meu amigo, você que está sintonizado aqui no canal 23 da NET, no programa Palavra de Fé, Deus quer que você saia do domínio do Egito, de Faraó, que aqui nada mais é do que uma representação do mundo e daquele que domina o mundo hoje, que é Satanás. Mas aí vem uma terceira proposta, e eu quero mostrar para você essa proposta. Depois de fazer a proposta de oferecer sacrifício nessa terra, de não ir longe, e Moisés naturalmente não aceitou. Aí vem a terceira proposta de Faraó. Sabe qual é a terceira proposta? Eu vou ler o versículo de número 7 do capítulo 10 de Êxodo. O versículo 7 diz assim, e os servos de Faraó disseram-lhe: até quando estes nos dá por ser laço? Deixai ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? E aí a proposta dele qual que é? Deixa ir só os homens. Ou seja, segura as crianças, segure as mulheres, só os homens. Vocês vão só nos homens. Vocês prestam o sacrifício de vocês e vocês voltam. O que isso aqui pode nos ensinar? A proposta de Faraó aqui é que fosse só os homens, ou seja, podem ir adorar, mas continuo controlando a família de vocês. Continuo controlando a família de vocês. Eu tenho uma palavra profética para você. Sei que sou profeta de Deus para a sua vida nesse momento. Deus quer que você seja adorador, mas muito mais, que você adore junto com a sua família. A resposta, meus irmãos, de Moisés para Faraó aqui resume o que realmente tem que ser a minha e a sua vida. Eu faço questão de ler a resposta de Moisés no versículo 9. Moisés disse assim para Faraó: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com os nossos bois, havemos de ir todos para fazermos uma festa ao nosso Deus. Eu quero profetizar que Jesus vai salvar, se ainda não salvou, toda a sua família. Faraó não continuará dominando a sua família. Você não será escravizado. A sua família não será derrotada por Faraó. Deus há de libertar todos vocês, todos nós, para que nós possamos fazer aquela expressão linda feita por Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a proposta de Deus. Deus quer que você seja adorador, mas quer que a sua esposa, Deus quer que os seus filhos, Deus quer que toda a sua família preste culto a Ele. Como é lindo, gente, ver uma família toda servindo ao Senhor. Como é gostoso a gente ver Deus tendo espaço no coração do marido, do pai, no coração da mãe, da esposa, dos filhos. É isso que Deus quer, porque um lar que tem Jesus no coração é um lar abençoado, é um pedacinho do céu. Outro dia eu ministrava na igreja acerca disso. Lar
um pedacinho do céu. Eu posso já viver aqui na terra um ambiente que se parece com o céu. Aí você diz, pastor, mas o senhor nunca foi no céu, como é que o senhor sabe que é o céu? Na Bíblia Sagrada, a gente consegue entender um pouquinho do que está reservado para nós no céu. Portanto, se você quer que o seu lar seja um lar abençoado, não aceita a proposta de Faraó. Vá, mas só vá os homens, que as mulheres, que as crianças, que os filhos, que os meninos fiquem. Faça como Moisés. Eu irei, minha esposa também, e os meus filhos irão juntos, porque a minha casa, ela é do Senhor. E todos nós prestaremos o nosso culto, o nosso sacrifício de louvor ao nosso Deus. Nós vamos ter mais um momentozinho de intervalo e em seguida eu estarei concluindo a mensagem e mostrando o que Deus espera de mim e o que Deus espera de você com relação à adoração. Eu quero convidar você para o seminário que eu vou estar ministrando. Casamento não vem pronto, se constrói na Igreja Assembleia de Deus em Franca. Endereço: Rua Antônio Dorigan, 1011, Jardim Vera Cruz. Participe. Informações 99-208-9417. Telefone 99-208-9417. Espero você e o seu cônjuge lá. Bom, vamos concluir aqui então a nossa mensagem, cujo tema é Livres para adorar a Deus. Eu estou mostrando as propostas de Faraó para Moisés e para o povo de Deus com relação à adoração. Eu já mostrei aqui, que Faraó até permitiu que eles adorassem, mas que fosse na terra. Depois mostramos que vocês podem adorar, mas não vão longe. Estejam sob o meu controle. Depois ele disse, deixem ir só apenas os homens, vá somente os homens. E aí em quarto lugar, e aqui eu mostro o quarto aspecto, deixo ir vocês, os homens, as mulheres, as crianças, mas deixe o gado. Ou seja, as riquezas de vocês ficam aqui. Está escrito isso, pastor? Está escrito isso. Êxodo 10, versículo 24, olha aqui a proposta dele. Ele vai dizer o seguinte, então Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, só fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Inteligente, muito inteligente. O diabo, irmão, ele não desiste fácil. E Satanás aqui é a figura de Faraó, que escraviza. Por que ele fez essa proposta? Ele está querendo atrapalhar o culto que os hebreus iam prestar, porque sem gado, sem animal, não tinha sacrifício. A gente precisa entender que naquela dispensação, o culto do hebreu estava muito relacionado a sacrifício de animais. E como é que eles iam sacrificar sem gado, sem ovelha, sem o bezerro, sem o boi, sem a vaca, sem os animais? Então é assim, amados. O diabo sempre vai tentar atrapalhar o seu culto a Deus, a sua maneira de adorar a Deus. Ele vai sempre tentar de alguma forma te atrapalhar. Por quê? Porque ele sabe que a missão número 1, eu vou repetir, a missão número 1 de nós que somos cristãos é de adorar a Deus. Não adianta. Se eu não aprender a adorar a Deus, eu não vou conseguir alcançar do Senhor aquilo que eu preciso. Você também não. Então, Deus usou Moisés e Moisés disse para Faraó, Faraó, vão todos, filhos, filhas, velhos, crianças, até o corpo de José que está enterrado, nós queremos que seja levado, os ossos, até os ossos de José vão sair do Egito.
Isso é que coisa linda. O que Deus está dizendo? Deus quer que nós saiamos do mundo, irmãos. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É lindo, é isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos corpo, alma, espírito voltado para Ele. Isso aqui ilustra perfeitamente a nossa relação com Deus. Chegou a hora de você ser um adorador por excelência. Não abra mão de ser um adorador. Adore a Deus, porque quando você adora a Deus, você atrai as bênçãos do Senhor para a sua vida. Deus nunca vai ficar devedor de ninguém. Por que nós temos que adorar a Deus, pastor? Porque Deus, quando recebe a sua adoração chega na presença do Senhor como um cheiro suave. E imediatamente Deus manda o retorno da sua adoração com bênção na sua saúde, na sua vida material, na sua vida espiritual. Deus nunca vai ficar devedor do homem, queridos. E não pense você que Ele abre mão de você e que Ele divide você com o mundo, que Ele não divide. A Bíblia é muito clara. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Não é possível. O próprio Jesus diz, é impossível servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon aqui usando uma referência do dinheiro. Não é impossível. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. A proposta é que você adore apenas a Jesus. Eu tenho tido uma experiência linda na minha vida de adoração. Como faz bem para a alma. Como faz bem para o espírito, isso reflete no corpo, quando a gente aprende a adorar a Jesus. Deus está falando com você nessa oportunidade. Invista um pouquinho mais na sua adoração. Vá para a igreja adorar Jesus. Não abra mão de prestar o seu culto a Deus. Eu sei que não é só na igreja que a gente tem que adorar a Deus, mas especialmente na igreja você tem o louvor, você tem a palavra, você tem o testemunho, você tem a adoração. E todo esse conjunto, essa soma de valores espirituais enche a sua alma de gozo, de alegria e de poder. Portanto, queridos, nós precisamos saber que a adoração é a ferramenta número 1 que nós temos para tocar o coração de Deus. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Mas como é que tem sido a sua adoração? Você está ainda sob o controle de Faraó? Você ainda não saiu do Egito? Você permanece no Egito? Você aceitou a proposta dele? Só está indo você? Só os homens? Sua família está adorando? Ou você até vem, mas você não traz as suas riquezas para também apresentar ao Senhor? Porque aqui não tinha como sacrificar sem o gado. E se você ler todo o texto, você vai ver perfeitamente que Moisés saiu. E inclusive Faraó teve que contribuir. Está escrito, o próprio Faraó teve que contribuir para que o povo hebreu adorasse a Deus. Deus estava cobrando os 430 anos que eles serviram de graça ao Egito. Agora era a hora deles repor, para que eles pudessem oferecer ao Senhor. Eu quero orar por você, pedindo ao Senhor Jesus que dê a você condições de ser um adorador por excelência. Mas saia do Egito, saia do mundo e venha para a presença de Jesus. Deixa o reino de Deus envolver a sua vida, para que você seja eficiente e, acima de tudo, alcance a excelência na adoração. Vamos orar? Vamos orar. Eu quero falar com Deus e quero lhe chamar, lhe convidar para esse momento de oração. Falemos com o Senhor. Pai querido, nós acabamos de ministrar a Tua palavra e nós mostramos a importância de estarmos livres para Te adorar. Nós mostramos aqui, Senhor, na Tua palavra, o quanto o Faraó tentou atrapalhar o louvor do Teu povo. E nós sabemos que Satanás, de igual forma, Pai, tem tentado atrapalhar a adoração, o louvor dos Teus filhos. Mas que nós estejamos definidos, acima de tudo, conscientes, convictos da nossa missão de adoradores. Ô Senhor,
que este irmão, que esta irmã que está orando comigo, possa cada dia com excelência tocar o teu trono com adoração. E eu sei, Pai, que o Senhor que não fica devedor de nós, o Senhor sempre está disposto a nos abençoar e nos dar aquilo que precisamos. Portanto, Pai, em nome de Jesus, que o teu povo tenha liberdade para adorar, livre da influência de Faraó, livre do Egito, livre de Satanás e livre do mundo, Senhor, que nós possamos adorá-lo na beleza da tua santidade. Faça isso, Pai. Todos aqueles que estão orando conosco, no nome de Jesus. Amém. Partindo para o encerramento do nosso programa, eu gostaria de deixar 2 convites a você. O primeiro é para você fazer parte, deste seminário que nós estaremos realizando nesse próximo final de semana. Estaremos recebendo o pastor Josué Gonçalves, na Assembleia de Deus do Vera Cruz, na rua Antônio Dorigan, número 1011. E também gostaríamos que você participasse de uma das nossas reuniões, na terça, na quinta e no domingo, às 19h30, no nosso templo sede, a rua General Osório, 555, na estação, o nosso grande culto de louvor ao Senhor. Também nas nossas congregações, nós temos 53 congregações espalhadas pela cidade de Franca toda e você pode fazer parte, sempre às quartas, às sextas e aos domingos. Um abraço a você. A bênção de Deus seja direcionada à sua vida e que você tenha uma ótima semana. Até a semana que vem. Que a bênção de Deus alcance a sua vida em nome de Jesus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.